Eu vim de tradição batista, ok? Eu vim da Convenção Batista Brasileira, eu fui pastor da Convenção Batista. Hoje a igreja que eu pastorei é uma igreja independente, ok? A convenção da qual fui parte, eu fui ordenado nessa convenção, fui pastor dessa convenção, servi 10 anos como professor no principal seminário dessa convenção. Ela foi moldada pela Convenção do Sul dos Estados Unidos, ok? E grande parte da abordagem dessa denominação da qual fui parte é uma mensagem basicamente de salvação. Uma ênfase muito forte da Convenção Batista, tanto no Brasil como na Convenção do Sul dos Estados Unidos, é a questão da evangelização, da pregação do evangelho. Então, a compreensão que se tem é que esse, de fato, corretamente, é o cerne da mensagem cristã, mas o pregador e os membros da igreja devem focar somente nisso. Só que, pelo menos no Brasil, nos últimos 20 anos, eu via cristãos, ou pessoas que se identificavam como cristãs, defendendo ideais da esquerda. E uma questão importante para nós aqui é que a esquerda, pelo menos a centro-esquerda, não deve ser demonizada ou ridicularizada ou atacada. Mas uma questão é, se de um lado a gente pode debater uma noção que é cara à centro-esquerda, que é o estado de bem-estar social, a ideia de que o Estado ele pode distribuir renda até para evitar o processo revolucionário, né, tirando pessoas da pobreza e tentando, de alguma forma, igualar a situação social no país. De outro lado, como é que um cristão pode ser esquerdista quando a nova esquerda, por exemplo, defende pautas identitárias como ideologia de gênero, pró-aborto e etc, etc, etc. Então, no meu país, muitos cristãos começaram a identificar a esquerda com valores totalmente cristãos. A ideia, basicamente, é o cristão vota na esquerda porque as pautas da esquerda são cristãs. O Estado não deve, a igreja não deve se meter em questões do Estado, o Estado ele deve fazer leis, essas leis devem assegurar certas liberdades às pessoas, ainda que, do outro lado, é o Estado que faz a ação de bem-estar, é o Estado que tenta igualar todas as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de história e sempre tentei ler bastante sobre a história do século XX, um século capital para nós, e o que me espantava é que esse tipo de pauta estava presente em todos os grandes regimes totalitários do século XX. O nacionalsocialismo, o comunismo soviético, o comunismo chinês, os experimentos comunistas em Polônia, Romênia, Hungria, Alemanha, antiga Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha. E, ao mesmo tempo que em meu país eu via pessoas defendendo esse tipo de pauta e conectados a regimes totalitários, como, por exemplo, a ditadura cubana, ao mesmo tempo essas pessoas queriam igualar a agenda deles com a agenda divina, com a mensagem divina. Ao mesmo tempo, eles estavam debatendo e promovendo pautas como LGBT, ideologia de gênero, no caso, a defesa de aborto, e etc, etc. Tendo vindo de uma denominação marcadamente apartidária e tentando ser apolítica, isso me colocou um desafio, porque eu também amo a teologia cristã e amo a história da igreja. E eu lia e leio sobre homens como Lutero e Calvino e Martin Butzer e homens do século XVII que orientaram a igreja com uma outra visão quanto à relação do cristão com a política e com o Estado. E eu comecei a ler esses autores e comecei a descobrir que a Bíblia fala muito, muito sobre a questão política. Nós temos histórias de reis, reis bons, reis dignos, reis maus, reis que Deus levanta outras pessoas para derrubá-los. Nós lemos sobre protestos sancionados do Antigo Testamento, quando Roboão resolve aumentar impostos, além daqueles que foram atribuídos pelo seu pai. Há uma revolta do povo e há um protesto maciço do povo que é sancionado por Deus. E já que Roboão debocha do povo e quer manter os impostos altos, Deus levanta Jeú para dividir o reino. Então, eu comecei a ler, por exemplo, que Jesus, quando confrontado com os poderes desse mundo, ele vai dizer, olha, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus, claramente, ele faz uma linha no chão, separando esses dois poderes
e colocando o poder divino acima dos poderes terrenos. Lendo Romanos 13, que é um texto muito mal empregado por nós cristãos, sobretudo, por exemplo, quando a gente lida com um regime, um governo cruel, um governo ditatorial, um governo corrupto, pode-se apoiar em Romanos 13 para dizer, olha, o crente tem que aceitar toda a autoridade. Aí, tentando entender melhor o texto, Paulo já indica qual é toda a autoridade legítima. A autoridade legítima é aquela que promove o bem, é aquela que pune o mal, é aquela que recompensa aquele que faz o bem. A autoridade legítima, e no texto é usado essas duas palavras, é um diácono e um ministro para pessoas que fazem o bem. E por isso a gente paga imposto. Então, Romanos 13, que era um texto muitas vezes usado para calar a gente na igreja, olha, crente não fala de política, não. Romanos 13 já instrui a gente qual é a autoridade que é legítima. Lendo Apocalipse 13, eu descobri que quando o Estado exige culto para si, e daí o título do meu livro, Contra a Idolatria do Estado, Deus ridiculariza esse Estado. Esse Estado é retratado como uma besta que surge do mar, quando esse Estado ele exige culto. E aí eu lendo, descobri que Domiciano, que é o imperador, que é o pano de fundo de Apocalipse, é o primeiro imperador no primeiro século a exigir ser chamado de Filho de Deus vivo. Porque até então os imperadores romanos só eram adorados como Deus depois da sua morte. Eles eram divinizados. Otávio Augusto, Cláudio, etc. Mas o Domiciano ele queria culto a si. Ele queria ser chamado de Filho de Deus vivo. E aí o apóstolo João, inspirado por Jesus Cristo, iluminado por Jesus, retrata esse governo como uma besta que surge do mar, um ser absolutamente horroroso. Acho que até Godzilla é mais bonito do que esse ser que surge do mar. Com esse tipo de leitura, por exemplo, o Antigo Testamento, é bem interessante, porque Samuel fica tão irritado com o povo de Israel quando eles pedem um rei. Em Deuteronômio, a gente aprende que Deus estabeleceu que haveria rei para Israel. O que irrita Samuel é que o rei que os israelitas estão pedindo ao profeta é um rei como as outras nações. Os reis das outras nações eram reis, isto eram chefes militares do Oriente Médio Antigo, mas os reis das outras nações eram sacerdotes e profetas. O rei que Deus intentava para Israel era só o chefe militar e mais nada. Ele era apoiado e confrontado pelos profetas e ele precisava dos sacerdotes. Quando é que Deus tira a bênção de Saul? Quando Saul quer ser sacerdote. Não é só quando Saul desobedece a ordem de acabar com os amalequitas, mas quando ele quer ser sacerdote. Quando Uzias é tocado por lepra, Deus manda a lepra para Uzias. Quando Uzias, que era um bom rei, quis entrar no templo para ser sacerdote. Então, já no Antigo Testamento, você tem uma divisão de poderes. Você tem o rei, que seria o chefe militar, aquele que toca a trombeta e convoca os exércitos para defender a casa de Israel. Você tem o profeta, que chama o rei, os príncipes, os sacerdotes e todo o povo a se colocar debaixo da lei. Você tem os sacerdotes, que ele intercede pelo rei, pelos príncipes, pelos profetas e por todo o povo. O poder todo dividido, todo delineado. Quando Davi toma a Jerusalém de Jebus, ele não se torna automaticamente rei do reino. Ele precisa que as tribos enviem representantes para coroá-lo e reconhecê-lo como rei de Israel. O que eu estou querendo dizer aqui? Que no Antigo Testamento você tem uma noção de governança em que a lei está sobre todos, governantes e governados. Não é o rei que é o poder arbitrário, o rei está debaixo da lei divina. Essa lei comanda toda a nação. Esse rei tem o seu poder diminuído pela presença do profeta e pelos sacerdotes. O rei Israel não pode tudo. Lembra de Davi e Natã. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeito. Ele tem relação sexual com Betsabá, que não é sua mulher. Ele manda matar Urias, que lhe era leal. E era um estrangeiro leal, era alguém da sua própria guarda. Ele não é um homem segundo o coração de Deus porque era perfeito. Ele é um homem segundo o coração de Deus porque quando confrontado com a lei, ele se colocava debaixo da lei.
mesmo que isso implicasse humilhação pessoal e quebrantamento pessoal. Então, o que eu estou querendo dizer? Que já no Antigo Testamento nós temos um modelo bíblico do que seria uma governança do Estado ideal. O meu ponto aqui é que, lendo alguns escritores importantes dos séculos passados, eles me iluminaram por fato de que a Bíblia tem uma mensagem para essas questões da relação do cristão com a política e do Estado. Aí eu acabei descobrindo que o cristão ele pode ser apartidário, ele não precisa ter um partido político, mas ele não é apolítico. É impossível que um cristão seja apolítico. Quando nós debatemos, por exemplo, pena de morte, a legítima defesa, a necessidade do Estado nos dar segurança, porque Paulo vai dizer que o Estado é a espada que pune o mal. Quando nós, por exemplo, lidamos com carga de impostos, como estamos lá no Brasil, né? O brasileiro paga 36% e mais um pouquinho de impostos. Aqui no Japão, 8%. Né? Nos Estados Unidos, você tem estados que o imposto é 7%, 10%, 13%, varia de estado para estado. No Brasil, é quase 40% de imposto que se paga ao governo. Então, quando a gente começa a debater se é justo essa carga tributária à luz da palavra de Deus, ok, nós já estamos pensando em termos políticos. A Bíblia está instruindo a gente nessas questões. Quando a gente, por exemplo, se opõe ao aborto, porque o feto já é vida, isso nossa defesa da vida desde a gestação tem implicações políticas também. Então, o meu ponto aqui é que se a Bíblia nos traz o Evangelho, que é a mensagem mais importante, que não é só o umbral da porta, é a porta inteira, é o coração da nossa existência. Do outro lado, não há uma área em que nós estejamos que não haja uma direção, que não haja um comando de Deus para a gente. Seja relações familiares, seja como montar uma escola que agrade a Deus, até mesmo como se portar em palácios e lugares de poder. Obviamente, eu estou só arranhando aqui a superfície, mas pensa no livro de Esther. O livro de Esther é o livro mais palaciano de toda a Bíblia. O livro se passa todo dentro do palácio. É um livro todo político. O nome de Deus não é citado uma única vez. Isso ensina para a gente que um bom político ele não é colocado num centro de direção para pregar. Esther não está no palácio para pregar, mas ela vai usar o seu papel, o fato de estar no palácio para beneficiar seu povo e todo o reino. Esther precisa de Mordecai. Quem está no palácio precisa de gente que esteja fora para mentorear e orientar aqueles que estão no palácio. Aquele que está no palácio se corrompe se não tiver alguém fora dele, que é o que acontece com Esther. Se Mordecai não a exorta, olha, você talvez tenha sido colocado aí para isso. Se você não fizer o que você tem que fazer, outra pessoa vai ser colocada em seu lugar. O nome de Deus não é mencionado. Isso é bem interessante, porque a linguagem do palácio é uma linguagem diferente do culto. A mensagem do culto fica como pano de fundo da linguagem do palácio. Então, eu só estou tocando nesses pontos aqui para mostrar para vocês o quão ampla é a mensagem da Sagrada Escritura. E a Bíblia nos dá um mapa bem amplo de como a gente lida com questões políticas, econômicas, sociais, também no mundo contemporâneo. Uma questão que eu julgo muito interessante aqui é que onde essa mensagem ganhou corpo, isto é, nos Estados Unidos da América, Holanda, na Suíça, no Reino Unido, não houve ditadura nesses países. Isso é um ponto importante. Ocorreram ditaduras e regimes de força em países em que essa mensagem não foi predominante. Espanha, Portugal, Brasil, Paraguai, Chile, Alemanha, Itália, Romênia, Bulgária, em países onde essa mensagem bíblica de divisão de poderes não entrou com força, houve ditadura. O texto básico aqui é Isaías 33, verso 12, em que o profeta vai dizer que nós adoramos a Deus, porque Deus é nosso rei, Deus é nosso juiz, Deus é nosso legislador, e só Ele vai salvar. A pessoa que não é cristã coloca a sua esperança no Estado, porque ela acha que o Estado, ou um líder forte, ele legisla,
ele é o rei e ele executa a justiça. Na mensagem bíblica, só Deus pode fazer isso, não o ser humano. Por isso que, nos países que abraçaram esses valores da reforma, o poder foi claramente dividido. E outro ponto que eu encerro aqui é que, a partir da Sagrada Escritura, também se justificou a remoção de um tirano. Se um rei, um príncipe, um presidente, ele se torna um tirano, é obrigação do cristão agir para que esse tirano seja removido. Na Alemanha nacional-socialista, ainda que os cristãos tenham apoiado a ascensão de Hitler maciçamente, luteranos e católicos, na hora da verdade, luteranos e católicos e reformados, eles tentaram remover Hitler do poder, até mesmo com violência. A premissa ali era o seguinte: se você está dentro do ônibus, você vê que o motorista é maluco, e ele coloca em risco quem está dentro do ônibus e quem está fora do ônibus, é sua obrigação moral tirar aquele motorista do volante, mesmo com o uso da força. Esses cristãos pagaram um preço mais elevado. Quem visita Berlim, vai lá no antigo Ministério da Guerra, eles foram todos executados naquele lugar, mas eles são saudados como heróis nacionais da Nova Alemanha. A ação deles foi derrotada. Eles não conseguiram tirar Hitler do poder. Tentaram, mas não conseguiram. Mas o nome deles é honrado até hoje como heróis. Dietrich Bonhoeffer, Klaus von Stauffenberg, Henning von Treschkow e tantos outros, todos cristãos. Então, o fato é que a Bíblia nos dá uma mensagem completa de como vivermos de uma forma que agrada a Deus. E a gente, informado por essa mensagem bíblica, a gente não se furta de participar dos debates contemporâneos. Se nós nos omitirmos desses debates, outros assumirão a liderança do nosso lugar. E os resultados para uma nação podem ser terríveis. Ok? Vide a Venezuela. Ok? Um exemplo, alguém botou no Facebook um meme, né, que eu achei bem interessante. Botou assim: esqueça o que seu professor ensinou sobre o comunismo. Aprenda com a Venezuela. O país acabado, totalmente destruído. Quem viaja aqui para o leste europeu, experimenta comparar, por exemplo, Berlim, só um único detalhe, a arquitetura, entre a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Você já salta aos olhos a diferença entre o que era o regime comunista e o que é um regime baseado em liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade econômica. A diferença é abissal. E o meu entendimento aqui é que o cristão ele vai defender esse outro modelo mais conectado com a Sagrada Escritura. Então, o cristão nunca vai ficar do lado de ditaduras. Por mais que elas se apresentem como salvadoras momentâneas, a ditadura é uma anomalia. O cristão vai lutar pelo império da lei, porque o império da lei reflete os valores dados do Sinai. O cristão vai lutar pela divisão de poderes. O cristão vai lutar por liberdade de religião, liberdade de expressão. O cristão vai entender que quanto mais liberdade uma nação tiver, mais próspera ela será. Esses são alguns pontos aqui que eu julguei importantes tocar com vocês e que fazem parte da minha trajetória, que me levaram, me colocaram nesse caminho, né? Eu estou tentando virar a página, né? Não esperava que o irmão fosse me chamar para falar sobre isso, mas é muito engraçado. Para mim, assim, eu queria que parasse, eu dar um tempo com questões políticas e mudar para outro assunto, mas não consigo, né? Agora, recentemente, fui chamado para falar num evento com deputados estaduais e federais do Rio de Janeiro. Acabou que Deus acabou abrindo portas que eu nunca esperaria que Ele abrisse para comunicar a mensagem cristã e tentar oferecer alguns valores cristãos nessa área, que é uma área tão complicada, tão tensa como a nossa, né? Então, bem informados pela Bíblia, comecem a se unir para, por exemplo, aqui no Japão, criar um local para receber idosos, em que esses idosos possam ser cuidados. Criar estruturas que possam receber órfãos. Quer dizer, nós somos fracos, mas a nossa fraqueza pode ser um elemento de transformação da sociedade, como todas as grandes mudanças que ocorreram no Ocidente, mudanças de baixo para cima. E esse é um ponto. O esquerdista, o esquerdista, ele pensa basicamente não em indivíduos, mas em classe. Então, o esquerdista vai colocar toda a sua ênfase em
índios, negros, mulheres, LGBT, etc. Mas quando, por exemplo, um homossexual se opõe à esquerda, ele é vilipendiado, ele é destruído, moído. Quando um negro se opõe à esquerda, ele é destruído. Quando a mulher se opõe à esquerda, ela vai ser atacada e destruída. Por quê? Porque, no final, isso tem que ser colocado também para um jovem esquerdista. A esquerda, ela não está pensando em pessoas concretas de carne e osso. Ela está pensando em classes abstratas. Enquanto nós cristãos, podemos ajudar pessoas de forma concreta. Uma palavra final aqui, nesse ponto aqui. Um historiador chamado Peter Brown, que é era um especialista em mundo romano, ele retratando o Império Romano do século II para o século III, foi um momento chave do Império Romano, quase o Império Romano entrou em colapso. Ele narra que os bárbaros começaram a invadir o Império Romano e começaram a saquear cidades como Éfeso, Atenas, sequestrar romanos, cristãos ou não, levando para além fronteira. O imperador era impotente, um caos, um vazio político no império, as legiões sem dinheiro, totalmente perdidas para tentar proteger as fronteiras do império. Aí o que acontecia? O cristão que foi sequestrado e levado para os reinos bárbaros, ele muitas vezes voltava para o Império Romano. Por quê? Porque a igreja se cotizava, pagava o sequestro daquele cristão e trazia ele de volta. Aí o que acontece? Quando ele estava cativo, ele evangelizava os bárbaros. E a igreja trazia de volta para o Império Romano. Aí o Peter Brown diz o seguinte, olha, no segundo e terceiro século, o romano médio começou a ver que havia mais vantagem ser cristão do que cidadão no Império. Então, uma forma de mostrar um outro caminho, um caminho melhor ao esquerdista, é pelo nosso empenho, como aqui, né, foi dito aqui pelo irmão, né, havia um filipino, uma boliviana, uma peruana, brasileiros, japoneses, ok, isso o cristianismo tem poder de fazer isso, o mundo não. O cristianismo tem poder de botar dentro da igreja um homem, uma mulher, um idoso, um jovem, uma criança, um rico e um pobre, e todos juntos louvando a Deus. O mundo tenta fazer isso, matando milhares de pessoas, milhões de pessoas, mas não consegue reproduzir isso. Então, o que a gente pode, para resumir, é mostrar para ele, primeiro, toda mudança começa de baixo, não é por uma determinação estatal. Segundo, o cristianismo tem em si os poderes para ajudar, dar impulso nessa mudança que começa de baixo para cima. Okay? Então, lá no Brasil, eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, cristãos abrindo escolas, sem depender do Estado, como se fosse individual. Eles estão abrindo escolas, agora criou-se um tipo de futebol evangélico, okay? Bancado por pastores, para ajudar crianças carentes e inseri-las no mundo do futebol para que elas consigam ascender socialmente. Então, elas recebem não só uniformes, treinamento, a possibilidade de competir em categorias intermediárias de futebol, mas tem capelania, tem mentoria, tem cuidado. Então, no país, entre cristãos, começa a haver várias ações que contrabalanceiam o Estado. E quanto mais o cristão se envolver em associações desse gênero, mais ele tem prazer no que ele está fazendo, mais alegria ele tem prazer no que está fazendo, e mais ele diminui o poder do Estado também. O Estado se concentra naquilo que é básico, naquilo que o Estado tem que fazer, que é proteger a gente contra o mal, servir a gente, ser nosso diácono, e aí nós, nos coligando, a gente começa a agir nessas áreas. Cria-se uma escola, um orfanato, cria-se um asilo para idosos, um instituto para cegos, deficientes visuais e assim sucessivamente. Sim. Como é que nós podemos ajudar um cristão que defende a esquerda? De que maneira nós podemos, tentando evitar os atritos que são quase que impossíveis? Sim. Essa é uma boa pergunta, porque um teólogo suíço que combateu o nacionalsocialismo na Alemanha, Karl Barth, ele dizia que a única diferença entre o comunismo e o nacionalsocialismo é que o comunismo tinha boas intenções. E o esquerdista tem boas intenções. Como ajudar ele a entender que a esquerda não tem como mudar o mundo? Vou pegar só 2 pontos. Primeiro, lembrando que, historicamente, todas as grandes revoluções não começam de cima para baixo.
quando uma revolução é imposta de cima para baixo, milhares ou milhões de pessoas vão morrer. As grandes mudanças ocorridas em sociedades do mundo inteiro ocorreram de baixo para cima. Começa com o esforço de pessoas se conectando para tentar criar um tipo de sociedade alternativa que seja mais justa e solidária. Então, uma questão a pessoa é da esquerda, ok, então some esforços conosco para tentar a gente mudar a sociedade de baixo para cima. Mas isso é muito difícil, porque na cabeça do esquerdista é o Estado que tem o papel de igualar as pessoas. Só que quando o Estado tentou igualar pessoas, o que o Estado ofereceu foi morticínio. Milhares, milhões de pessoas mortas durante todo o terrível século XX. Então, o que se espera, aí tem meu segundo ponto, é que cristãos... Na esfera cristã, a maioria dos pastores, ou até mesmo as ovelhas, elas fazem essa dicotomia entre a política é uma coisa à parte, não tem nada a ver com a minha vida, e o cristianismo, a famosa dicotomia. Como nós, como pastores, devemos ajudar o nosso povo a entender a sua importância com relação à participação política? Né? Como é que a gente faz isso? De púlpito, que dicas? Pregando toda a Escritura. Na minha igreja, por exemplo, eu preguei o livro de Esther para a comunidade, preguei o livro de Abacuque, que tem conexões políticas também para a minha comunidade, e isso de 2 anos para cá. Recentemente preguei Obadias, que também tem implicações políticas. Preguei parte de 1 de Pedro, 1 de Pedro 2. Na verdade, toda 1 de Pedro 2 é um texto cheio de implicações sociais e políticas para a vida da igreja. A questão aqui não é colocar no texto uma chave, um tipo de molde no texto. Não, é deixar o texto falar. É expor o texto, seguir as conexões do texto. Quando o texto tem sugestões que aparentemente pendam para a esquerda, isto é, por exemplo, quando Paulo fala aos Gálatas que a gente tem que fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. A gente tem que pregar o texto. O texto não está falando da igreja, está falando de cada um de nós aqui, que nós somos chamados a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora, quando o texto, por exemplo, critica a idolatria do Estado, nós seguimos o texto também, lembrando que o Estado é importante, mas não pode tudo. O Estado tem limites também. O principal limite é o próprio Deus, que já estabelece qual a função primária ou a função última do Estado.